Imagine ter o poder de comandar seres de outra dimensão, criaturas tão antigas e tão perigosas que até os céus estremeceriam ao ouvir seus nomes. Agora, imagine usar esse poder para construir um império de sabedoria e riqueza jamais visto antes. Parece história de fantasia? E se eu te dissesse que foi exatamente isso que o rei Salomão fez? Com a ajuda de um artefato lendário, ele prendeu 72 demônios, não para destruí-los, mas para extrair seus segredos mais sombrios e construir com eles um dos maiores legados da história da humanidade. Hoje, você vai descobrir como Salomão dominou essas entidades e o que ele teve que sacrificar para isso. Prepare-se, o portal do desconhecido está prestes a se abrir. Salomão, o terceiro rei de Israel, filho do lendário Davi. Desde jovem, ele foi conhecido não apenas por sua linhagem real, mas principalmente por sua sabedoria extraordinária. Conta-se que, em um sonho, o próprio Deus lhe ofereceu um desejo. E diferente de todos os outros homens, Salomão não pediu riquezas. Ele pediu sabedoria. Com esse presente divino, Salomão governou com justiça, solucionou disputas impossíveis e construiu obras magníficas, como o lendário Templo de Jerusalém. Mas havia um preço por tanta sabedoria. Um fardo oculto, que poucos ousam mencionar. Salomão não apenas recebeu conhecimento dos céus, ele também buscou conhecimentos proibidos. Antigos textos, hoje quase esquecidos, falam de um objeto mágico entregue a ele, o Anel de Salomão. Um anel que lhe dava poder sobre seres do submundo. Com esse anel, Salomão seria capaz de invocar, comandar e aprisionar 72 demônios. Não por crueldade, mas para extrair deles conhecimentos impossíveis e realizar feitos além da compreensão humana. Mas como ele conseguiu essa façanha? E que tipo de entidades ele ousou desafiar? A resposta está nos bastidores mais obscuros da história. Munido do anel sagrado, Salomão iniciou rituais antigos, cujas palavras foram sussurradas apenas entre os anjos e os profetas. De dentro de círculos mágicos, marcados com símbolos sagrados, ele pronunciava encantamentos proibidos, chamando à sua presença criaturas do abismo, e eles responderam. O primeiro a surgir foi Órnias, um demônio capaz de drenar a força vital dos homens e semear doenças entre os vivos. Salomão, protegido pelo poder do anel, ordenou que Órnias obedecesse. Sob ameaça divina, o demônio foi forçado a se curvar e revelar seus segredos. Em seguida, vieram outros. Beleth, o cavaleiro infernal, montado em seu cavalo flamejante, cercado de gritos e relinchos. Asmodeus, o príncipe da luxúria, que tentou seduzir o rei com promessas de poder e prazer. Paimon, o rei coroado, carregado por legiões invisíveis, oferecendo conhecimento sobre o oculto e as artes. Cada entidade trazia consigo habilidades únicas e também perigos inimagináveis. Alguns tentaram enganá-lo, outros suplicaram por liberdade, e alguns tentaram destruir o próprio círculo de proteção. Mas o anel era mais poderoso do que qualquer artimanha. E Salomão, com sua sabedoria incomparável, resistiu a todas as tentações. Um a um, ele subjugou os 72. Cada demônio, aprisionado em recipientes mágicos, selados com nomes divinos e símbolos inquebráveis. Com esse exército oculto, Salomão erguia não apenas templos e cidades, ele moldava o destino de uma civilização inteira. Quando o último dos 72 foi capturado, o ar se tornou pesado, como se o próprio mundo soubesse que algo extraordinário havia acontecido. Salomão, agora senhor desses espíritos poderosos, ordenou que eles trabalhassem em seus projetos grandiosos. As pedras do templo, as fundações das cidades, os instrumentos de ouro e prata. Tudo era moldado sob a supervisão dessas entidades invisíveis. Mas Salomão sabia. Esses seres jamais seriam verdadeiramente domados. Para garantir que nunca se rebelassem, ele selou seus nomes, seus rostos e seus poderes, dentro de vasos mágicos, escondidos nos lugares mais secretos do reino. Cada selo carregava inscrições sagradas, fórmulas que, se quebradas, poderiam libertar horrores indizíveis sobre o mundo. Alguns dizem que esses vasos foram enterrados, outros acreditam que estão trancados em câmaras ocultas, ou talvez ainda adormecidos sob os escombros de civilizações perdidas. Mas uma coisa é certa: Salomão havia conquistado o impossível, e sua história, entrelaçada com forças que a maioria jamais ousaria nomear, ecoa até hoje nos sussurros do oculto e nos corredores silenciosos
da história humana. Salomão conquistou mais do que riquezas, mais do que fama, mais do que sabedoria humana. Ele tocou as fronteiras proibidas, onde o divino e o infernal se entrelaçam. Mas toda conquista tem um preço. Dizem que, no final de sua vida, Salomão foi corrompido pelo mesmo poder que ele acreditava dominar. E talvez seja essa a maior lição escondida em sua história. Não importa o quão sábio, forte ou protegido um homem possa ser, brincar com forças que não compreendemos sempre carrega um risco invisível. Um risco que, talvez, ainda esteja entre nós, em lugares esquecidos, em ruínas enterradas, ou até mesmo adormecido no silêncio de uma história antiga, esperando para ser acordado. A pergunta que permanece é: se você tivesse o poder de Salomão, você usaria? Ou entenderia que nem todo conhecimento deveria ser alcançado?